Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 45 do nono ano. E o assunto é ditadura civil-militar. Falaremos sobre esse assunto em duas aulas. Essa é a parte 1. Muito bem, para o desenvolvimento desse assunto temos alguns objetivos. São eles: definir as ações de Jango que não eram aceitas pela sociedade brasileira, o contexto do Brasil e também as ações dele no poder, determinar o que foi a marcha da família com Deus pela liberdade, descrever o processo do golpe, início da ditadura civil-militar e o conceito de ditadura, enunciar o que eram os atos institucionais e as ações dos dois primeiros, abordar aspectos do governo de alguns presidentes militares e reconhecer a ação de movimentos estudantis contra a ditadura. Antes de mais nada, já sabem, separe os materiais que vocês irão precisar: livro didático, caderno de história, lápis, caneta e também borracha. Com todo esse material em mãos, podemos dar sequência a essa aula. Sobre as reformas, lembram quando a gente tratou sobre o governo de Jango? Reforma agrária, reforma tributária, várias reformas que ele queria fazer. Elas buscavam, o objetivo do Jango era diminuir as desigualdades que haviam dentro da sociedade brasileira. Mas essas propostas de reforma eram vistas por setores conservadores como o primeiro passo para a adoção do comunismo no Brasil. E lembrem-se daquele medo constante até os dias de hoje que o Brasil aderisse ao comunismo. Já digo para vocês, nunca aderiu. E ouso dizer, eu acredito que nunca irá aderir, tá? Muito bem, sobre o contexto do Brasil dentro do governo do Jango. Qual era a situação econômica? Dificuldades que atingiam toda a economia do Brasil. A inflação cresceu 26,3% em 1960 e foi para o ano de 63, 3 anos depois, para 78,4%. O crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, que era de 5,3%, caiu para 1,5%. E as dificuldades econômicas fizeram com que ocorressem muitas greves dentro do Brasil, chegando a 172 greves só no ano de 1963, que representou quase 6 vezes mais que em 1958. Os estudantes defendiam, nesse momento, uma aliança estudantil com os operários e também com os camponeses. Percebendo que essas reformas que ele propunha não iriam ser aceitas, aprovadas no Congresso Nacional, o que o Jango fez? Ele resolveu instituí-las por meio de decretos. Então, ele decretou, ele disse que tinha que funcionar assim pronto, que foram anunciados em grandes comícios. Os primeiros 2, eles foram assinados em 13 de março de 64, e o que eles definiam? A estatização das refinarias, que ainda eram privadas, eram particulares, passaram para o Estado, e ainda definiam as áreas que estariam sujeitas à desapropriação, com o intuito de reforma agrária. Pensa na situação da Lei de Terras lá de 1850. Grandes latifúndios que hoje o Jango estaria tentando dividir esses territórios para que acabasse um pouco com a desigualdade social daquele momento histórico. O que acontece? Setores conservadores ficam revoltados com a situação. Aí acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma resposta dos setores conservadores para essas ações de Jango. Ela acontece em 19 de março de 64, isso em São Paulo. Mobilizou milhares de pessoas que eram favoráveis à retirada de Jango do poder, à deposição dele. E a radicalização dos setores da esquerda e da direita era cada dia maior.
Então, não existia um meio termo, era radicalmente da esquerda ou radicalmente da direita. Qual foi o processo do golpe? 31 de março de 64, isso à noite, tropas saíram de Minas Gerais e tiveram como destino o Rio de Janeiro, onde o presidente estava. Só que no Rio de Janeiro, ele não aceitou os desdobramentos desse processo e foi para Brasília. E depois ainda para Porto Alegre, com o intuito de articular uma resistência. Porém, foi uma situação sem sucesso. Na madrugada do dia 2 de abril, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, ou seja, ele foi destituído do poder, empossando o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. No lugar de Jango, iniciava-se aí a ditadura civil-militar no Brasil. Primeiramente, por que golpe? Porque isso não estava definido em lei. Então, tudo que não está na Constituição e é feito é golpe. No sentido assim, deveria passar por um processo de impeachment, toda aquela situação. E não foi, ele foi retirado do dia para a noite. Porque influência, inclusive dos Estados Unidos por trás, devido à aproximação do Brasil com Cuba, com a União Soviética, que eram socialistas lá para o lado do comunismo. Outra situação, o que é ditadura? É um regime governamental em que todos os poderes do Estado estão concentrados na mão de um indivíduo, um grupo ou um partido. Nesse momento, dos militares. O ditador não admite oposição a seus atos e ideias. E ainda grande parte do poder, tem grande parte do poder de decisão. É um regime antidemocrático, ou seja, não há participação do povo. E ainda, geralmente ela é implantada por meio de um golpe de Estado, como aconteceu no caso do Brasil. Após a instalação da ditadura, os militares passaram a governar o país por meio de decretos. Por quê? Porque a Constituição ela foi invalidada. Então, eles faziam decretos, que são chamados de atos institucionais, ou AI, tá? E por meio deles que se governava o país. O ato institucional número 1, 9 de abril de 64. O que ele permitiu? Cassar mandatos, suspender direitos políticos de diversas lideranças, entre eles o Juscelino Kubitschek, o JK, o próprio Jango. Militares que faziam oposição, eles foram expulsos das Forças Armadas. E ainda esse mesmo ato institucional determinou a realização de uma nova eleição para a presidência da República. Porém, não foi uma eleição com a participação do povo, ou seja, direta. Ela foi indireta por meio do Congresso Nacional. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi indicado pelos militares, então eleito presidente do Brasil. Até temos uma escola aqui em São Bento do Sul, da qual sou professora, é a Escola Presidente Castelo Branco, em homenagem a ele. Quais foram as ações econômicas desse cara? Com o propósito, então, de conter os gastos do governo e ainda diminuir a inflação, o governo de Castelo Branco cortou investimentos, aumentou os impostos, chegou a congelar os aumentos de salário para os trabalhadores. Consequentemente, a inflação baixou, mas a recessão, ou seja, a economia não estava indo para frente. Ela estava voltando, provocou o fechamento de empresas, arroxo salarial e ainda o desemprego. Só esclarecendo, arroxo salarial é a contenção de aumento do salário dos trabalhadores para reduzir os custos de produção, ampliando assim a margem de lucro dos empregadores. E além de ser um mecanismo utilizado para frear o consumo e ainda impedir o aumento dos preços. Dentro da política externa, o Castelo Branco se alinhou aos Estados Unidos, isso era fato, os militares estavam alinhados aos Estados Unidos, e ainda firmou acordos com o Fundo Monetário Internacional, FMI, o que permitiu ao governo receber novos empréstimos.
o que elevou e muito a nossa dívida externa. Nas eleições para governador, em outubro de 65, a oposição conquistou vitórias em 5 dos 10 estados onde houve a disputa. E em resposta a essa situação, os militares decretam, então, ato institucional número 2. O que ele determinava? Militares restringiram ainda mais a democracia. Ficou estabelecido que as eleições presidenciais, elas continuariam sendo feitas apenas de forma indireta, reduziu as atribuições do Congresso Nacional, deu ao presidente o poder de baixar decretos sobre as questões de segurança nacional e ainda extinguiu todos os partidos políticos e permitiu a criação de apenas 2. Quais seriam eles? Aliança Nacional Renovadora, Aliança Renovadora Nacional, só troquei aqui um pouquinho, que é a Arena, que era um partido militar, dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido único permitido para oposição. Aí temos o governo de Arthur da Costa e Silva, que foi indicado pelos militares, eleito como presidente em outubro de 66, foi empossado em março do ano seguinte. Nessa mesma data, ele passou a vigorar uma nova Constituição dentro do Brasil, e que foi a 5ª da República, a qual incorporava ainda as determinações que haviam sido feitas pelos atos institucionais. O período do governo Costa e Silva, da chamada linha dura, já imaginam, né, o porquê. No Exército ficou marcado pelo crescimento dos movimentos de oposição e ainda pela repressão policial. O movimento estudantil ele é muito forte nesse período, mas ele agia de forma clandestina, atuando por melhores condições de ensino e ainda contra a ditadura. Estudantes secundaristas, que seriam do ensino médio, reivindicavam o aumento do número de vagas nas universidades públicas, mas o intuito ali do ensino nesse período era mais preparo para trabalhar nas fábricas. No mês de março de 68, um protesto no centro da cidade do Rio de Janeiro acontece e o estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto é morto pela polícia. Muitas pessoas acompanham o enterro dele e comparecem na missa de 7º dia. As homenagens a esse estudante, o Edson Luiz, se transformaram então numa manifestação de repúdio à violência da ditadura. Ainda teve outra manifestação, a Passeata dos 100 mil, que aconteceu em junho de 68, foi também organizada pelo movimento estudantil, e teve grande participação ali também de artistas, estudantes, padres intelectuais e outros setores da sociedade, e eles lutavam assim nessa manifestação contra o regime militar. Na próxima aula, iremos continuar a falar sobre a ditadura civil-militar no Brasil, outros aspectos em relação ao governo, de como estava sendo governado o Brasil nesse momento. Agora, façam atividade referente a essa aula com o propósito de revisar todo esse assunto e fixar algumas informações que os ajudará a compreender próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!